Vamos criar um algoritmo que receba 4 notas do aluno, notas essas que serão com casas decimais, pode ser 5,5 no primeiro bimestre, 7 no segundo bimestre, entendeu? 7,75 no terceiro, notas com casas decimais. Números com casas decimais serão 4 números que o usuário vai fornecer. O algoritmo vai pedir nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e em seguida ele vai realizar o cálculo dessas notas, vai mostrar para nós a média aritmética e vai exibir a média depois de coletar esses dados, tá ok? Esse algoritmo é um algoritmo simples de resolver. A gente não vai usar aqui aquela função maior que, menor que, aprovado. Vai ser só um algoritmo para calcular a média de 4 notas. Fique até o final, deixe seu like e mande esse programa ao seu amigo que está estudando programação. Então, aqui no campo de variáveis, nós vamos declarar a variável média. Essa variável ela vai receber o cálculo da média das 4 notas, tá ok? Portanto, é tudo que a gente precisa saber é que essa variável ela vai representar o cálculo da média de 4 notas. E a nota 1, ela vai armazenar a média que o usuário digitar no primeiro momento, quando aparecer lá, entre com a nota 1, esse dado vai ser armazenado na nota 1. Dado este que vai ser do tipo real, vai ser um número com casas decimais, porque é provável que de repente o aluno tenha tirado 5,5 no primeiro bimestre. Então eu tenho que garantir esse meio ponto que pode significar a aprovação dele no futuro, tá ok? Então eu vou continuar aqui, nota 2, nota 3, nota 4. E com isso eu já tenho aqui as variáveis que eu utilizarei. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e a variável média para realizar o cálculo. Tudo isso aqui será do tipo real. Então eu tenho que dizer aqui para o meu algoritmo que, que eu estou criando 4 variáveis com casas decimais. Por isso que eu coloquei esse tipo de dado aqui real. Se eu executar isso aqui, você vai ver que o algoritmo ele está funcionando e que aqui tá mostrando cada uma das variáveis, ó, cada uma delas, tá? E do tipo real, ou seja, com casas decimais, você pode ver aqui que tem a vírgula, só que não tem nenhum valor. O legal aqui do Visual G é que ele já define um valor aqui zero para mim. Mas é necessário na programação que você mesmo defina esse valor aqui, inicial. Isso se chama inicialização de variáveis, para evitar que a variável, quando vá para a memória, tenha algum tipo de valor inconclusivo e possa afetar o cálculo depois. Então, aqui na parte de início, a gente vai inicializar essas variáveis propriamente dito. Então, aqui a variável média, ela vai começar valendo zero, tá ok? Então, com esse sinal aqui, eu consigo atribuir valores à variável. Então, ela começa valendo zero e a variável nota 1 também começa valendo zero, tá ok? Você pode ver que aqui, se eu colocar, por exemplo, 10 e eu executar a nota 1, aqui vai aparecer para mim que a nota 1 vale 10, ó. Fica olhando. Ou seja, a nota 1, ela começou com valor de 10. Só que eu prefiro colocar valor zero, né, em todas as variáveis. Eu vou copiar isso aqui, vou colar mais 3 vezes, uma, duas, três, e a nota 2 também vai valer zero, a nota 3 zero, a nota 4 também zero. Se eu executar, observa que eu estou com todas as variáveis inicializadas de forma correta aqui. Depois de inicializar as variáveis, eu tenho que receber os dados reais do usuário. Agora com mais segurança, porque eu já inicializei elas anteriormente. Então, com o comando escreva, eu tenho a capacidade de mandar uma mensagem para o usuário. Então, eu posso dizer aqui dentro, entre aspas, entre com a nota e para ficar fácil, eu coloco nota 1. Por exemplo, posso colocar assim, dessa forma aqui. Se eu executar isso aqui, eu já estou pedindo para o usuário entrar com a nota 1, mas não estou lendo o dado que ele vai digitar. Portanto, faz necessário que eu receba esse dado e armazene-o na variável específica. Já que eu estou pedindo a nota 1, eu posso vir aqui através do comando leia e armazenar dentro da memória do computador esse dado na nota 1, tá ok? Se eu executar, agora de forma automática eu consigo armazenar esse dado. Eu vou desmarcar o automático e mostrar para você eu mesmo digitando o valor. 7,5. Então, eu armazenei o valor aqui, ó, na nota 1, 7,5, tá ok? E assim eu vou fazer para as outras 4 notas. A única variável aqui que o usuário não vai digitar dados
vai ser a variável média, porque ela vai ser responsável pelo cálculo. Então, o usuário ele não vai conseguir manipular ela diretamente. Depois que eu copiar aqui, eu posso, na nota 2 ele vai jogar na variável 2, variável nota 3 e variável nota 4. E aqui eu também altero, ó, coloco nota 2, nota 3, nota 4. Se eu executar isso aqui, eu vou conseguir, observo o algoritmo funcionando aqui, ó, e observo as variáveis lá em cima sendo preenchidas. No primeiro bimestre, 4,5. O dado foi para nota 1. Segundo bimestre, 5. No terceiro, 6. E os dados estão sendo preenchidos. No quarto, 10. Isso é tão real que se você exibir esses dados aqui, só por desencargo de consciência, para você ver os dados que estão entrando, eu uso o comando aqui escreval e coloco os dados aqui na frente, ó. Eu vou copiar, eu coloquei escreval ali para dar quebra de linha, tá ok? E vou só para mostrar para vocês que os dados estão sendo coletados de forma correta. Nota 2, nota 3, nota 4. Do jeito que está aqui, eu vou deixar, vou ativar aqui a função para auto-preenchimento. Você vai ver que vai exibir o mesmo valor nas três ocorrências aqui. Eu vou executar e ele exibiu para mim 6,64, que é da nota 1, ou seja, exibiu os valores que estão na variável nota 1. Só que eu quero que exiba os valores que estão em todas as variáveis, portanto, cada um desses escreval aqui vai mostrar para mim os valores. Então, com isso, você consegue provar que os dados estão sendo armazenados corretamente nas variáveis nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. O uso aqui da vírgula depois das aspas é para concatenar. Então, toda vez que eu quero exibir um valor, eu concateno com vírgula e eu posso escrever o que eu quiser aqui, tá ok? Não tem problema. Eu vou até dar um espaço aqui e fazer a demonstração novamente. Você vai ver que eu não vou ter problema, ó. Ó, adicionei espaço, sem problema nenhum. Agora, eu vou fazer o cálculo da média. O cálculo da média é uma fórmula matemática simples, no qual ela primeiro realiza a soma das quatro notas e depois divide pela quantidade. Por exemplo, como aqui são quatro notas, então ele vai dividir a soma por quatro. Se fosse três notas, seria a soma dividido por três, e assim teríamos a média. Então, a variável média ela recebe esses dados, ela recebe esse cálculo. Então eu coloco variável média, aqui ela está recebendo zero, só que aqui agora ela vai receber outro valor, ou seja, eu tenho a capacidade de manipular a variável quantas vezes eu quiser. A variável média aqui, ela vai receber a soma dividido por 4. Por que que eu coloquei entre parênteses? Porque aqui dentro dos parênteses eu vou colocar a soma das notas. Vai ser esse cálculo, vai ser o que está de acordo com a regra matemática, tudo que está entre parênteses é realizado o cálculo primeiro. Dessa forma, eu evito que a divisão seja feita de nota 4 por 4, porque você sabe que se eu não colocar os parênteses, pode ser que, dependendo do programa que você está utilizando, ele primeiro faça a divisão e depois a soma. Como eu quero que a soma seja feita primeiro, eu coloco entre parênteses. Então, aqui eu executo, ele não vai mostrar nada, né? Porque eu não pedi para mostrar, mas eu vou mostrar aqui já a média para vocês. Vou mostrar aqui, aqui já é o cálculo propriamente dito da média. Se eu executar, você vai conseguir observar esse cálculo sendo feito, ó. Média, tá? Eu vou colocar uma quebra de linha aqui, dessa forma, e aí eu vou executar de novo. Então aqui eu tenho a média sendo feita. Então o cálculo de média aqui deu 4,9, 4,9. Ele realizou aqui o cálculo para mim. Para desencargo de consciência, você pode abrir a calculadora, coloca ela aqui do lado, ó, e aí você faz ali, ó. Você pega 6,12, 6,12 mais 4,72 mais 3,98 mais 4,8, 19,62 dividido por 4. Dá exatamente a média. Não está correto o cálculo, tá ok?
E com isso a gente finaliza o nosso algoritmo de média simples aqui. Ele é muito simples, observa que primeiro a gente declara as variáveis do tipo real, depois a gente inicializa as variáveis todas com zero, e logo em seguida a gente pede ao usuário para digitar a nota em cada uma das variáveis. Eu até exibo aqui as notas que foram digitadas para desencargo de consciência e logo em seguida eu faço o cálculo da média. O cálculo da média nada mais é do que nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4 dividido pela sua quantidade de notas. Como aqui eu digitei 4 notas dividido por 4, em seguida eu jogo para a variável média esse valor e exibo aqui em seguida a média das 4 notas sem problema, de forma tranquila e objetiva, tá ok? Dessa forma, a gente finaliza o nosso algoritmo. Deixe seu like e se inscreva no canal.